Se tem uma coisa que todo mundo na Terra tem guardado no coração, é um filme favorito da Pixar. Afinal de contas, esse é um estúdio que faz parte da nossa memória afetiva, para muitos memórias afetivas de infância, e que produziu inúmeros filmes animados que fizeram um grande sucesso. Mas nem tudo que a Pixar fez foi bom, na minha opinião, e é esse o tema do vídeo de hoje. Eu vou falar de 3 filmes que são os meus favoritos e 2 filmes que realmente não me desceram. Fica comigo porque eu sou Gabi Ferraz e você está no Vetoriza Aí. E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Vetoriza Aí, o canal onde você aprende sem sofrer. A minha motivação para fazer esse vídeo foi a exposição Mundo Pixar, que tá agora aqui no Rio de Janeiro. Não é uma publi, e antes de eu começar a falar desses filmes, é importante avisar que esse vídeo tem spoilers, então se você ainda não assistiu alguma dessas animações que eu vou citar aqui, e você não quiser tomar um spoiler, eu recomendo que você vá lá primeiro, assista e depois venha aqui para repercutir comigo, combinado? Então bora lá, vamos começar falando das animações que eu gosto. Eu vou falar na ordem crescente de preferência, tá? Então, o terceiro lugar do ranking da Pixar no meu coração é ocupado pela animação Valente. Valente é um filme de 2012 que se passa na Escócia e conta a história de uma princesa rebelde que desafia a mãe dela porque ela não quer seguir as tradições, ela não quer ser só mais uma princesa que vai se casar com um pretendente que foi escolhido pelos pais. É aquela fórmula que a gente já viu em muitos e muitos filmes, mas que quando você sabe apresentar a história de uma maneira interessante, quando você consegue criar uma roupagem que engaje, faz muito sucesso, e é o caso de Valente, na minha opinião. Tudo que falta para Ariel em termos de empoderamento, em termos de autoestima, a princesa Merida tem. Ela é uma super rebelde, e aí eu aproveito para já falar do meu traço favorito da animação como um todo, que é o cabelo da princesa Merida, que é um cabelo ruivo cacheado maravilhoso. Para executar a animação desse cabelo, inclusive, eles precisaram criar uma nova técnica de animação. São mais de 1.500 fios individuais de cabelo que foram animados um a um para dar essa sensação desse caimento, dessa liberdade que o cabelo dela tem. E não é só aquele cacheado chapadão, onde todos os cachinhos são iguais. Cada cacho tem uma personalidade diferente, que a gente sabe, a gente que é cacheada, a gente sabe que o cabelo cacheado é desse jeito. Então, eu sou muito apaixonada tanto pela cor do cabelo dela, quanto por essa representação tão real e tão crível que colocaram nos fios de cabelo da princesa Merida. Esse filme, como eu falei, tem uma temática tanto de relacionamento de mãe e filha, mas também tem um pano de fundo de feminismo, de uma mensagem de empoderamento. Vamos, galera, mulheres! De você escolher o seu próprio caminho, né? Você sendo uma princesa, você não submeter às expectativas que criaram pra você. E esse filme foi co-dirigido por uma diretora mulher, a Brenda Chapman, que disse que se inspirou na filha dela para criar essa história de rebeldia e de autodescoberta que a princesa Merida vive no filme. Falando do filme como um todo, a Pixar é notória pelo empenho e pelo capricho que ela sempre coloca em cada produção. No caso de Luca, por exemplo, que é uma animação que se passa na Itália, a gente sente que você tá realmente naquele ambiente, naquela vila italiana pequenininha na beira do mar. A riqueza de detalhes, a pesquisa que eles fazem é uma pesquisa muito aprofundada, e no caso de Valente foi a mesma coisa. Eles fizeram muita pesquisa de campo para criar os visuais do filme, todos os detalhes, aqueles entalhes meio celtas que a gente vê em todo momento nas paredes, no arco da princesa Merida. Eles contrataram um especialista em sotaque do dialeto escocês para poder orientar a produção do filme, e foram muito elogiados por isso, por quem entendia aí do assunto. E eu acho bem interessante como que a luz desse filme como um todo é uma luz fria, porque você tá na Escócia, nas terras altas da Escócia, você tá num lugar que não faz calor, então mesmo nos cenários onde tem sol, onde você tem uma luz quente, né, de uma luz de vela, a predominância é de uma luz fria, e eu acho isso muito, muito interessante, principalmente em oposição a outros filmes que eu vou citar nessa análise de hoje. Outro ponto muito elogiado e que também eu gosto demais desse filme é, claro, a
riqueza de detalhes e o apuro da animação do filme. Tem uma cena em que a princesa Merida tá desafiando os pretendentes dela. Ela era muito boa em arco e flecha. Ela bota os 3 príncipes pra disputarem a mão dela por arco e flecha e no fim ela diz que ela vai pedir a mão dela própria em casamento, vencendo o tiro de arco e flecha de cada um dos 3 príncipes. Ela dá uma flechada, você tem um super zoom na flecha ali sendo puxada, em câmera lenta, ela soltando a flecha, e aí aquela riqueza de detalhe daquela pena da flecha oscilando, e a flecha atravessando a flecha do outro guerreiro que tinha, do príncipe que tinha atirado antes dela, porque ela consegue, ela é tão boa no arco e flecha que ela vazou a flecha que já estava ali no alvo. É impressionante, é muito bem feito, é muito legal quando você consegue usar o realismo da animação a serviço da história, quando ele não é um mero artifício. Vou falar sobre isso também, mas eu acho que é um ponto super positivo dessa história, desse filme que a Pixar criou. Na segunda posição dos meus favoritos da Pixar está o filme Divertidamente. Divertidamente foi lançado em 2015, ele ganhou o Oscar de melhor filme de animação em 2016, foi indicado também na categoria de melhor roteiro original, filme premiado, e em linhas simples, a história que ele conta é da Riley, que é uma menininha que tem ali seus 11 anos, que tá de mudança de Minnesota, nos Estados Unidos, para São Francisco. Mas daí que a gente tem o ponto de vista dessa mudança pelas emoções da Riley. E a gente conhece essas 5 emoções que vivem na cabeça dela e controlam a cabeça, o cérebro da Riley, que são a alegria, a tristeza, o medo, a raiva e o nojinho. Mantendo a sua tradição de fundo na pesquisa para poder montar as produções, a Pixar contou com o apoio de vários neurocientistas, de psicólogos, de várias pessoas da área da saúde mental para poder elaborar esse roteiro e representar o que são as emoções, como elas funcionam, principalmente numa situação de estresse como essa, de mudança de cidade para uma criança de 11 anos. E aí daria pra gente ficar aqui falando durante 3 horas do quão genial esse filme é em todos os momentos. Começa que quando a Riley nasce, a primeira emoção que ela tem, a primeira e única emoção que ela tem é a alegria. E aí pouco depois, quando ela chora pela primeira vez, vem a tristeza, mostrando o quão simples são as emoções de um bebê ou de uma criança pequena nesse iniciozinho da vida. Você ou tá alegre, tá feliz, ou então você tá triste, chorando, querendo comer, com medo, com saudade da mãe. Conforme ela cresce, essas novas emoções, a raiva, o medo e o nojinho vão chegando para controlar o painel de controle, que é uma sala incrível que eles colocam os comandos, né, da mente, das atitudes, das memórias que ela tem também. E os personagens desse filme, eles são uma aula de construção de personagem. Se você nunca assistiu esse filme e se você estuda criação de personagem, é um filme obrigatório. A Alegria é uma personagem com uma postura super ativa, super agitada, com muita energia. Ela brilha o tempo todo, ela emite, ela tem luz própria, então por onde ela passa, ela deixa um facho de luz e ela tem, né, um halo, uma aura iluminada em volta dela o tempo todo. A Tristeza é toda azul, ela é toda assim para dentro, introspectiva, ela é cansada, ela não quer fazer nada, ela só quer ficar reclamando das coisas. O Medo é aquela coisa estressada, esguia, que se abraça quando tem uma situação que gera estresse. A Raiva é um blocão quadrado que solta fogo pela cabeça cada vez que acontece alguma coisa que irrita a Riley. E a Nojinho não precisa nem falar, você tá vendo a imagem dela aí, ela é a personificação do desprezo, do nojo, da impaciência também, de certa forma. E uma coisa interessante é que na versão em inglês, o Nojinho é dublado pela Kelly do The Office e a Tristeza é dublada pela Phyllis. Eu achei muito legal quando eu descobri isso, porque aqui em casa eu só assisti legendado até hoje, porque eu vejo sempre com meu filho. Falando da composição dos cenários, a cabeça da Riley é representada como se fosse uma grande biblioteca. No caso, a parte das memórias, onde você tem as estantes guardando as memórias. A gente tem um momento em que a gente tem um zoom out dessa grande biblioteca e ele tem um padrão que lembra as linhas do cérebro. A equipe, inclusive, se inspirou
inspirou em mapas e em aeroportos para poder criar esses ambientes dentro da cabeça da Riley. E é muito interessante conforme o filme se desenvolve e ela vai ficando cada vez mais dormente e perdendo as emoções dela, porque ela começa perdendo a alegria e a tristeza, sobram a raiva, o nojinho e o medo. E no fim do filme, quando ela já tá dentro do ônibus, ela resolve fugir de casa para tentar voltar para Minnesota. O painel de controle para de funcionar, as emoções que restam, elas já não conseguem mais controlar os sentimentos da Riley. E eu achei isso uma representação muito perfeita do que é a depressão, que é esse estado em que você fica no piloto automático e você não sente mais nada. Enfim, viagens que eu fiz enquanto eu assisti esse filme trocentas mil vezes. Comenta aqui se você acha que tem alguma coisa a ver. Fechando com a mensagem final do filme, que eu acho incrível, ele mostra pra gente como que as nossas emoções são complexas e vão ficando cada vez mais complexas conforme a gente cresce. De que a alegria não é uma coisa pura, tem momentos em que a gente vai sentir aquela alegria meio melancólica, meio triste, tem momentos em que a gente tá alegre, mas a gente sente medo também, sente ansiedade, enfim, eu acho um filme magnífico. Se você ainda não viu esse filme, você tem que ver assim que esse vídeo acabar, tá bom? Agora vamos falar da animação que é a minha absoluta favorita da Pixar. E eu tô falando da animação Viva a Vida é uma Festa. E essa é a minha única crítica a respeito desse filme. Eu não sei por que mudaram o nome em inglês. É Coco. Faz muito sentido porque é o nome de uma das personagens, da personagem principal, na verdade. Você pode até dizer que o personagem principal é o Miguel, mas eu enxergo sim como sendo a linha principal da narrativa, a relação da Coco com o pai dela. Mas já vou chegar aí. Coco foi lançado em 2017. Também é um filme muito premiado. Ele ganhou o Oscar de melhor filme de animação e melhor canção original de 2018. E a história que ele conta é de um menininho, o Miguel, que sonha em ser músico, mas a família dele é uma família de sapateiros que tem há muitas gerações uma sapataria. O destino de todo mundo na família é ajudar na sapataria, os irmãos dele, os primos dele, todo mundo trabalha lá ajudando, né, a avó e os pais. E ele tem essa grande ambição que, claro, assim que a avó dele fica sabendo disso, ela não gosta nada da ideia. Ela destrói o violão dele, destrói as coisinhas que ele tinha um altarzinho guardado com um grande ídolo lá da vida dele, que é o Ernesto de la Cruz, que é um cantor muito famoso da cidade onde o Miguel mora. E aí, justo no dia dos mortos, o Miguel resolve fugir de casa. E aí, por conta de uma reviravolta do destino, ele descobre que o Ernesto de la Cruz é o trisavô dele, é o pai da bisavó dele, que já tá bem velhinha, que é a Coco, e resolve entrar no mundo dos mortos, driblar as leis que dividem o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, para ir em busca desse parente, para que ele possa abençoar esse sonho que ele tem de se tornar um grande músico. E bom, por que Coco é um filme tão especial? Lembra que eu falei que Valente é um filme que tem uma iluminação predominantemente fria, que a gente tem castelos, paredes de pedra, a floresta da Escócia, a gente tem tudo que colabora para te dar uma sensação de que você tá num país de clima temperado. Com Coco, a história é completamente outra. A luz do filme é uma luz quente em praticamente 100% do tempo. Durante o dia, quando ele tá percorrendo a cidade, indo para lá e para cá, você tem aquela luz quente, amarelada, bonita do sol, que te dá tudo a entender que você tá no México. Que fique claro que isso não tem relação com aquele filtro amarelo que alguns filmes usam quando eles querem retratar que o personagem mudou de cidade. Sei lá, em CSI você tem uma pessoa que tá tipo em Nova York e aí é tudo azulado, e quando a pessoa vai pro México fica tudo amarelado. Eu acho isso super cafona, não tem nada a ver. Em Coco realmente você tem uma atmosfera muito quente, que tem a ver inclusive com essa temática da família, que tá muito presente ao longo do filme todo. Durante a noite, tanto no mundo dos vivos quanto no mundo dos mortos, embora esteja tudo escuro, você tem um trabalho de iluminação magnífico, seja pela luz das velas que estão acesas pela cidade toda, afinal de contas é o Dia dos Mortos, então as pessoas estão indo homenagear, né, as pessoas que partiram, seja na deslumbrante cidade dos mortos, que é completamente iluminada, é uma coisa caótica, você tem uma muralha de prédios e de casas e bondinho pendurado como se fosse um teleférico, é assim magnífico, estonteante. E você tem também a iluminação que vem dos alebrijes, que são aqueles animais que são como guias espirituais dentro do filme. Esses animais, eles têm uma padronagem no corpo
deles especial, e no filme eles colocam esses animais brilhando como se fosse uma coisa meio luz negra. É um negócio assim de louco. Claro que a Pixar fez uma pesquisa muito profunda, tanto sobre a cultura mexicana quanto sobre o Dia dos Mortos em específico. Esse filme também é muito elogiado por conta disso, pela visão respeitosa que eles apresentaram, e isso trouxe um aumento, inclusive, do interesse das pessoas sobre a cultura mexicana, sobre o Dia dos Mortos. Um outro ponto que vale dizer é que, boa parte do tempo, os personagens que estão no mundo dos mortos com o Miguel são esqueletos. E aí, como que você faz um filme para criança onde todo mundo é esqueleto o tempo todo, sem deixar as crianças morrendo de medo? Pois eles conseguem essa façanha. Os esqueletos estão ali puramente em osso, né? Em osso e osso. Em alguns momentos, inclusive, você tem um zoom do osso, como naquela cena que o Hector tá olhando uma fotinha, né? Segurando, você vê o detalhe do osso da mão dele. É muito, muito impressionante. Uma outra coisa que eu quero citar sobre a produção desse filme é que a Pixar também sempre tem muito cuidado de criar um ambiente onde cada objeto está relacionado com a temática do filme. No caso de Coco, as cadeiras daquela repartição pública onde os mortos têm que passar para poder vir pro plano dos vivos, elas têm um entalhe de cadeirinha, e é um detalhe muito pequeno, mas que quando você observa isso, você passa a amar mais ainda a produção. Eles fazem isso em muitos filmes. Em Monstros S.A. a gente tem também muitos móveis, muitos objetos e muitos prédios que tem caras de monstro. Então é uma coisa muito legal que eles fazem, que ajuda a criar essa atmosfera que é muito verdadeira, muito particular. Mas as caveiras são muito carismáticas, elas são bonitas porque elas têm pinturas, como aquelas pinturas que eles fazem no rosto no Dia dos Mortos. Então você quase esquece que eles são esqueletos humanos perambulando pra lá e pra cá. É muito, muito incrível, muito, muito bonito. O filme é cheio de easter eggs. Afinal de contas, Pixar é sobre easter eggs. O filme, se você piscar, você perde todos os easter eggs que eles esconderam nas cenas do início ao fim. Se vocês quiserem, inclusive, esse é um tema que eu adoraria trazer aqui, fazer um vídeo só sobre os easter eggs da Pixar. Se você não sabe o que é isso, easter egg é ovo da Páscoa em inglês, e são coisinhas que você esconde, detalhes que relembram outros filmes, trazem referências a outras coisas da cultura pop. No caso, a Pixar é famosa pelas autorreferências. Um filme sempre referencia outros filmes do universo Pixar. Em Coco você tem diversas referências dessa, como uma pinhata do Woody e do Buzz Lightyear pendurada numa casa lá na cidade do Miguel. E claro, o primor da animação e do realismo da construção dos cenários. Esse apuro técnico, ele é usado para criar um ambiente que seja muito verdadeiro. Você realmente se sente numa pequena cidade mexicana, no meio de uma festividade do Dia dos Mortos. Tem uma cena em que o Miguel tá tocando o violão dele na frente da televisão, e a corda do violão, ela vibra, tipo, você vê a corda, ele fazendo o acorde e a corda vibrando. Eu fico muito arrepiada porque, assim, é muito, muito incrível. E bom, além de ter uma animação belíssima, de ter visuais estonteantes, esse é um filme profundamente emocional. Eu vi esse filme num momento pouco tempo depois, né, de eu ter perdido uma pessoa, né, muito especial na minha vida, que foi meu pai, e pra mim significou muito aquela mensagem que o filme traz a respeito de que as pessoas que partem, elas continuam vivas na memória de quem tá aqui, e que isso é uma forma de vida eterna. Você acredite ou não que há um outro mundo, que há uma outra vida, né, que a gente sai daqui e vai para um outro plano, isso é algo com que qualquer pessoa pode se relacionar, que é o fato de você levar na sua memória as pessoas que já não estão aqui, contar para as pessoas que estão, para os seus filhos, para os seus netos, a respeito das pessoas que vieram antes. Isso sim é uma forma muito legal de você encarar o que seria uma versão de vida eterna. Bom, rasguei seda, falei aqui das animações que eu adoro, tá na hora da gente macetar, e eu quero saber se você tá pronto para me ouvir falando mal de duas animações que talvez sejam queridas aí de muita gente que tá me assistindo. A primeira dessas animações, que eu não gosto, eu assisti, eu não entendi por que a Pixar resolveu fazer um filme como aquele, O Bom Dinossauro. Esse filme se passa numa realidade alternativa, onde os dinossauros não foram extintos. Na verdade, eles evoluíram mais que os humanos, e eles convivem com os humanos que estão numa posição mais selvagem,
menos civilizada que os dinossauros. Na história, a gente acompanha um núcleo familiar de pai, mãe e filhos, onde você tem o Arlo, que é um dinossaurinho, que é muito frágil, ele é muito problemático, ele tem problemas de autoestima, ele quer a aprovação dos pais, mas ele sabe que ele não é atlético, que ele não é forte, que ele não é competente para os trabalhos ali da fazenda deles, como os irmãos dele são. E até aí, tudo bem. E aí, um belo dia, ele sai para caminhar com o pai dele e, infelizmente, eles são pegos no meio do caminho por uma enxurrada de um rio, né? Tipo uma cabeça d'água que veio. A cabeça d'água mata o pai do Arlo afogado e faz ele se perder. Ele consegue se salvar, mas ele tá a quilômetros de casa perdido, sem saber como voltar. Todos nós, millennials, crianças dos anos 90, passamos pelo trauma que foi assistir o Rei Leão, ver o Mufasa morrendo, sendo pisoteado pela manada, tá bom? E é um filme excelente que traz uma redenção maravilhosa no final, o Rei Leão. Não preciso nem ficar falando aqui mais um segundo sobre isso. Agora, esse filme, ele é só uma história pesada que tá embrulhada numa produção muito realista, muito bonita, com cenários incríveis. Aliás, isso é um aspecto muito elogiado desse filme. Eles fizeram uma pesquisa, foram a parques nos Estados Unidos para poder recriar esse ambiente natural, selvagem. Mas, gente, é uma história pesada. Aí, no meio do caminho, o Arlo conhece um humano que não fala, o dinossauro fala e o humano não fala, e ambos estão ali tentando achar suas famílias. No caso, a criança humana é órfã, perdeu a família, e o Arlo tá tentando voltar para casa junto com ele. Enfim, o filme é sobre isso. A história se arrasta do início ao fim. O personagem do dinossauro, ele não tem carisma, não me pegou, não consegui gostar. Assim, não tem nada a ver com ser feio, tá? Porque assim, Monstros S.A., gente, zoiudo, né? Amo zoiudo demais, mas cara, não consegui gostar. Tem até uma informação interessante que eles se basearam em animais para criar os dinossauros, os personagens dos dinossauros. Então você tem um Triceratops que a inspiração para criá-lo foram búfalos e animais, outros animais, né, de grande porte, paquidermes de grande porte. O Arlo foi inspirado em elefantes e girafas, então ele meio que não parece bem um dinossauro. Ele lembra muito os dinossauros da Turma da Mônica, assim, que tá entre ali o elefante e o dinossauro. Eu acho isso foi uma coisa interessante que eu descobri sobre esse filme, mas não adiantou. No fim, eu fiquei esperando uma história de redenção, mas é só a tragédia dele chegar e ver que o pai dele morreu porque ele saiu pra caminhar com o pai, então ainda tem uma coisa ali de culpa pra mim que não ficou bem resolvida. Achei muito fraco, achei que não funcionou. E não foi só minha opinião, esse filme teve uma bilheteria bem abaixo do padrão da Pixar, ele foi a menor bilheteria dentro dos Estados Unidos que um filme da Pixar já arrecadou. E talvez isso tenha acontecido porque a produção do filme, ela foi tumultuada. Ele estava sendo tocado por um diretor, que era o Bob Peterson. Ele era o encarregado do filme, mas a certa altura ele foi substituído pelo Peterson e talvez isso tenha atrapalhado o andamento da história. Geralmente, quando você tem confusões assim, posso citar aqui dois exemplos. A série The Idol, que foi ao ar agora na HBO, tá sendo muito criticada porque não tem pé nem cabeça, porque a apelativa teve problema de troca de direção no meio do caminho. E a última temporada de Peaky Blinders também, a gente teve uma substituição importante que aconteceu por conta da morte na vida real de um dos atores, né? O personagem teve que morrer dentro da série porque o ator morreu. A última temporada também é um caos porque rolam esses tumultos assim na produção. Isso acaba impactando o filme e eu acho que isso teve um papel importante pro fato desse filme ser tão ruim. Bom, chegamos ao filme que pra mim é a mais absoluta bomba da Pixar, mas antes da gente falar disso, eu quero te pedir pra deixar o seu like nesse vídeo. Se chegou até aqui é porque você curtiu o conteúdo. Vem ser nosso membro apoiador. Agora a gente tem o clubinho Diretoria Vetoriza aí. Por apenas R$ 7,99 você apoia o nosso trabalho e você ganha muitos mimos em troca. Ganha um vídeo extra toda semana, tem o direito de ver o vídeo da semana antes de todo mundo, participa do nosso grupo de WhatsApp, então é só você clicar no link que tá aqui na descrição, vem apoiar nosso trabalho, tá bom? E bom, tenho a certeza de que vou ofender muitas pessoas com isso que eu tenho a dizer, que eu acho esse filme, que é um filme adorado, tá? É um dos filmes mais famosos da Pixar, as pessoas amam esse filme, mas é um filme que eu realmente não entendi, que é o filme Ratatouille de 2007. Então vamos lá, Ratatouille conta a história de um ratinho chamado Remy, que sonha em ser um grande chefe de cozinha. Ele vai para a cidade de Paris, lá ele conhece um ajudante de cozinha chamado Lin
Linguini. É um detalhe interessante que o nome completo dele, que não é falado no filme, mas na nossa pesquisa a gente descobriu, é Alfredo Linguini, que são 2 nomes de macarrão. E esse ratinho passou a vida dele inteira assistindo programas de culinária de um grande chefe francês, então ele tem paixão pela cozinha e principalmente ele sabe cozinhar. Mas, gente, quem é que teve a ideia de fazer um filme de um rato que cozinha? Eu fico pensando assim, cara, o que você faz se você chega na sua cozinha e tem um rato em cima da pia, uma ratazana, que ele não é um camundongo, ele é uma ratazana, né? O Remy é aquele ratão de cidade grande, né? Que você vai assim no canteiro, tá ali a ratazana. É um rato gigante, e aí o rato começa a andar pela cozinha, a pegar os temperos, a ficar na beira da panela. Eu sei que quando eu comecei a assistir esse filme, já me matou aquela cena do início que eles estão na casa da velhinha, e aí o teto cede e aí cai assim uma centena de ratos, e aí me dá até um arrepio de lembrar, eu fiquei com tanto nojo. Daí depois o rato vai pra Paris, começa a cozinhar, a pegar nas comidas, subir na borda da panela, assim, foi demais pra mim. Eu não consegui terminar de assistir esse filme pelo nojo que me deu de um rato dentro de uma cozinha. Não consegui superar, sei que é pra ser uma coisa lúdica, sei que é pra ser uma história sobre superação, sobre a inadequação, né, de você se sentir muito distante do seu sonho, do que você quer alcançar, afinal de contas é um rato cozinheiro, não faz o menor sentido, e é sobre isso. Mas eu não consegui superar. Isso foi, inclusive, uma preocupação da produção da Pixar. Foi o primeiro filme da Pixar com um protagonista não humano. Eu sei que a gente teve Toy Story, mas o Andy também era co-protagonista ali junto com o Woody e o Buzz. Então eles tinham essa preocupação de dar uma aparência muito higiênica pro rato, pra não ter nenhuma conotação de sujeira. Mas tem uma hora que o rato vai pro esgoto e ele nada na água do esgoto, e ele é um rato, assim, como é que você vai fazer um rato não ser sujo, sabe? Você fazer um filme onde tem uma barata cozinheira e a barata vai e pega os temperos, assim, gente, tá me dando arrepio só de falar. Eu não consegui assistir até o fim real, eu precisei sair da sala, porque eu fico muito nojo de ver o rato naquela situação. Eu sei que esse filme é muito querido, é um dos favoritos, tinha na exposição da Pixar, cenário até muito legal, com as comidas gigantes, e aí do nada tinha uma luz que piscava, aparecia o rato projetado. Ai, eu achei o fim. Eu odeio esse filme, não consigo assistir, não me ganhou, não funcionou pra mim, tá, Pixar? Desculpa. E é isso, gente. Esses são 3 favoritos e 2 bombas da Pixar. Se você quer ver mais análises de séries e de filmes aqui no canal, comenta aqui embaixo sugerindo algum tema pra gente trazer. Compartilhe esse vídeo com alguém que possa curtir esse conteúdo e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!